Além de acolher as impressões, os olhos também refletem algo para o exterior. Neles se percebe os sentimentos e a disposição das pessoas. É por isso que olhamos para os olhos dos outros e tentamos ver bem no fundo dos mesmos. Buscamos dessa forma descobrir o que expressam. Os olhos são o espelho da alma. Também são os olhos que derramam lágrimas para expressar ao mundo exterior uma situação psíquica. A iridologia usa os olhos como um espelho do corpo, e é bastante viável ver o caráter e a estrutura das pessoas em seus olhos. Também, o olhar mau ou o olhar mágico nos mostram que os olhos não são um mero órgão que capta as coisas, mas também que pode liberar algo para o exterior. Os olhos também se tornam ativos quando damos uma olhada em alguém. Na voz do povo, apaixonar-se também significa o processo de ficar cego de paixão. E com essa expressão, indica-se que a pessoa apaixonada deixa de ver a realidade com clareza, pois nesse estado é difícil deixarmos de ver, já que o amor é cego, mesmo que deixemos de ver essa verdade. Os distúrbios mais frequentes associados à visão são a miopia e a hipermetropia. A miopia aflige em geral as pessoas jovens, ao passo que a hipermetropia incide nos idosos. Essa é uma divisão apropriada, visto que a juventude em geral vê apenas o próprio mundo limitado que a cerca, e, portanto, ela carece de uma visão geral e de longo alcance. A idade traz consigo mais facilidade para manter-se à distância e olhar de longe. De forma análoga, a memória das pessoas mais velhas se atrapalha com as recordações mais recentes, ao passo que consegue lembrar-se com extrema exatidão de acontecimentos de um passado distante. A miopia demonstra uma subjetividade muito intensa. O míope observa tudo através dos próprios óculos e, assim sendo, leva tudo como ofensa pessoal. Não pode ver além da ponta de seu nariz, mas mesmo com esse âmbito tão restrito de visão externa, não consegue obter o autoconhecimento. Eis aí o verdadeiro problema. É claro que temos de relacionar conosco tudo o que vemos para podermos nos conhecer melhor. No entanto, esse processo se reverte em seu oposto, no momento em que a pessoa estagna na subjetividade. Disso resulta que, na prática, ela ainda relaciona tudo consigo mesma, mas recusa-se a se ver ou a se reconhecer nesse todo. Sua abordagem subjetiva só a leva a uma atitude de inocência ofendida ou a uma outra reação de defesa qualquer, já que a projeção nunca é efetivamente desmascarada. A miopia expõe esse mal-entendido. Ela força o míope a encarar de perto o que de fato lhe diz respeito. Ela traz o ponto de visão mais aguda para perto dos olhos, aproxima-o da ponta do nariz. Com esse processo, a miopia demonstra de forma física o alto grau de subjetividade do míope, além de ajudá-lo a conhecer-se tal qual é. Na verdade, o autoconhecimento genuíno leva necessariamente as pessoas à sua subjetividade. Se elas não a puderem ver ou enxergarem muito mal, então a pergunta eficaz é: o que é que não quero ver? E a resposta é sempre igual: eu mesmo. A extensão da nossa recusa em olharmos para nós mesmos pode ser deduzida com facilidade do grau de refração das lentes que nos forem receitadas. Os óculos são uma prótese e, portanto, um engano.
Com eles, provocamos uma significativa e artificial correção do destino, e em seguida, fazemos de conta que tudo está em ordem. No caso das lentes de contato, esse engano é reforçado num nível ainda mais considerável, porque ainda disfarçamos o fato de não podermos enxergar direito. Imaginemos que fosse possível tirar os óculos e as lentes de contato de todas as pessoas durante a noite. O que aconteceria? A vida seria bem mais honesta. Seria possível constatar de imediato como alguém vê o mundo e a si mesmo. E o que é mais importante, a pessoa implicada sentiria sua incapacidade de se entender e de ver as coisas como elas são. Para que uma desvantagem nos possa ser útil de alguma maneira, é preciso que a sintamos no plano pessoal. Muitas pessoas enxergariam de súbito como sua visão de mundo é deturpada e restrita. Talvez os ciscos caíssem de seus olhos e elas começassem a ver as coisas de modo mais correto, pois, como alguém que não vê direito, pode obter a percepção. Com base em sua experiência de vida, a pessoa mais idosa deveria ter desenvolvido um certo conhecimento e formulado uma visão mais ampla das coisas. No entanto, muitas delas manifestam esse poder de ver mais longe apenas no nível físico, na forma de uma hipermetropia. O daltonismo nos revela nossa cegueira para todo o colorido e toda a variedade da vida. Esse defeito atinge as pessoas que veem tudo cinzento e que gostariam de nivelar as diferenças. Numa só palavra, uma pessoa apagada e sem cores. A conjuntivite nos mostra, tal como todas as doenças inflamatórias, a existência de um conflito. A conjuntivite produz dor nos olhos, que só podem obter algum alívio ficando fechados. É assim que fechamos os olhos para um conflito, visto não o querermos encarar de frente. Estrabismo. Para enxergar, necessitamos de duas imagens que se fundem e configuram toda a sua dimensionalidade. Quem é que não reconhece nessa afirmação a lei da polaridade? Precisamos de dois modos de ver a fim de apreciarmos qualquer coisa em sua integreza. Se, no entanto, os eixos de nossa visão não estiverem coordenados mutuamente, o resultado é um estrabismo. As retinas dos dois olhos recebem duas imagens incongruentes, visão dupla. Porém, antes de vermos duas imagens divergentes, o cérebro decide filtrar e expurgar por inteiro uma das duas imagens, mais precisamente do olho que fica vesgo. Dessa forma, nos tornamos, na realidade, pessoas com um só olho, visto que a imagem captada pelo segundo olho não continua a ser transmitida. Vemos tudo plano e assim perdemos todo o senso de profundidade. Acontece o mesmo com a polaridade. Também nesse caso, a pessoa tem de poder ver ambos os polos como um único quadro. Por exemplo, onda e corpúsculo, liberdade e determinação, bem e mal. Se não o consegue, os dois quadros se dissociam, ela apaga um dos modos de ver, reprimindo-o, e torna-se dona de um olho só, em vez de ver uma verdade. A pessoa vesga de fato possui uma vista só, pois a imagem da segunda é reprimida pelo cérebro, o que provoca perda da profundidade, e isso leva a uma visão unilateral do mundo. Catarata. No caso de termos uma catarata, o cristalino se curva e, por conseguinte, também a visão. Não há mais como ver as coisas com nitidez. Enquanto enxergarmos imagens de boa definição visual, ela tem contornos rígidos, portanto, também são perigosas. Mas, ao perdermos a definição aguda da imagem devido à falta de nitidez, o mundo perde seu caráter agressivo na névoa da visão difusa que temos dele. Não ver bem significa ficar a uma distância apaziguadora do meio ambiente, mas também
a uma certa distância de si mesmo. A catarata marrones é como uma persiana que se fecha para que não precisemos ver o que não desejamos. A catarata cobre os olhos como vendas e pode levar à cegueira. O glaucoma é provocado pelo excesso de pressão no interior do olho e leva a uma diminuição crescente do campo visual, até resultar numa visão de túnel. É como se o doente observasse o mundo através de antolhos. Perde-se a visão mais ampla e, na verdade, fica-se cego, a não ser para o aspecto da realidade que queremos ver. Como pano de fundo está a pressão psíquica das lágrimas não derramadas, pressão interna do olho. A forma mais externa de não se querer ver é a cegueira. Esta é considerada pela maioria das pessoas como a pior das perdas infligidas ao corpo humano. A expressão "ele ficou cego" é usada também no sentido metafórico, sempre com a conotação de uma desgraça. Aos cegos é retirada a tela para a projeção exterior, portanto, eles são forçados a olhar só para dentro. A cegueira física é, em última análise, uma manifestação da cegueira que de fato importa, ou seja, a cegueira da consciência. Há alguns anos, um grande número de jovens americanos recebeu de volta sua visão, graças a novas técnicas cirúrgicas. O resultado não foi de forma nenhuma contentamento e satisfação. Na verdade, a maioria dos operados descobriu ser incapaz de se ajustar à mudança e de lidar outra vez com o mundo normal. Podemos analisar essa experiência de vários pontos de vista e tentar esclarecê-la. Para a medicina convencional, só importa saber que, através de medidas funcionais, podemos modificar as funções sem, no entanto, conseguirmos eliminar os problemas que se manifestam exatamente nos sintomas. Enquanto não abandonarmos a ideia de que todo tipo de limitação é uma perturbação desagradável que se tende a afastar tão depressa e despercebidamente quanto possível, ou ao menos compensá-lo, não poderemos obter proveito algum com essa limitação. Antes de mais nada, devemos de permitir que esse distúrbio perturbe nosso modo normal de viver. É nossa missão deixar que ele nos impeça de continuar vivendo como era até o momento. Desse modo, a doença pode tornar-se um caminho que nos leva à cura. Nesse sentido, até mesmo a cegueira pode nos ensinar a verdadeira visão e nos levar a ter uma percepção intuitiva mais elevada.